Obrigada, Pronto, muito obrigada. Deixa eu tirar. Nada. Então, gente, boa noite, né? Como a Cris já me apresentou, eu sou Railma Moreira, sou assistente social e é uma honra estar aqui com vocês compartilhando o meu conhecimento. Mas melhor do que compartilhar é aprender, porque compartilhando a gente aprende e eu também quero escutar com vocês. Então, deve ter. Então, o que é assistencialismo? Eu acredito que vocês já estão tampa no assunto, mas eu quero saber de vocês o que é assistencialismo. Tem alguém que pode me falar, com suas próprias palavras, o que é assistencialismo? Ninguém? Assistencialismo é você dar uma cesta básica hoje, né? Isso. Exatamente. A partir daí, seria entrega de cesta básica? Isso. Doação de roupa. Sopão, isso. Doação de roupa. Por quê? Hoje, tomei um sopão. Quando for amanhã, o sopão vai render? Não rende, né? Boa noite. Realização de oficinas e palestras. Seria assistencialismo? Ou uma prática referente à assistência social? Isso. Exatamente. O que vai acontecer? Vai ocorrer uma mudança de mentalidade. Depende muito, né? Aqui a gente tem relacionado às mães, então, oficinas de fortalecimento de vínculos. Então, pode ter uma realização de diversas palestras e oficina em busca de mudança de mentalidade, de viabilizar o direito à população, de inclusão, orientação de direitos, deveres e assim sucessivamente. Então, viabilizar acesso aos serviços de saúde da população. Seria assistencialismo ou assistência social? Assistência social? Assistencialismo? Isso, muito bem. Eu quero até destacar a importância, porque eu conheço uma instituição que, além do mais, a assistente social está aqui. Eu vou querer que ela dite esse exemplo, né, de Uberlândia. Isso, porque assim, a comunidade, né, do Jean Piaget, eles não tinham acesso ao UBS, gente. O pessoal do posto, eles tinham medo de entrar na comunidade, né, Gil? Então, a partir daí, eu ressalto até a importância de um assistente social, de um técnico de referência, para fazer toda a articulação das redes socioassistenciais. Porque foi através, assim, da atuação dela, do estudo socioterritorial que ela fez, do conhecimento dela, que ela conseguiu articular entre a UBS e a comunidade. E hoje eles têm acesso. Eu posso pedir para você dar o exemplo, como foi sua atuação, como foi sua intervenção? Você tem como falar um pouco para a gente? O nosso projeto ele é assinado por Cristo, dentro de uma comunidade, a comunidade de Riacho Doce. Então, quando iniciamos lá, eles tinham uma barreira. Quando eu veio o PSF falou, não, essa comunidade é muito perigosa, não temos condição alguma de entrar aí, nunca tinha entrado lá, porque eles não tinham acesso ao rio. Então, quando eu entrei lá, na comunidade, a comunidade já se referiu a eles, eles não tratam a gente bem, eles não tratam a gente adequadamente. Então, eu fiz o quê? Eu fiz uma ponte. Eu realizei uma caravana com as atividades que o UBS realizava juntamente com a comunidade. E pedi permissão ao responsável da comunidade. O responsável fez assim, será um trabalho maravilhoso, porque aqui a gente não tem essa assistência. Então, pela primeira vez que essa comunidade já faz muitos anos, tem lá mais de 10 anos, e eles não tinham acesso nenhuma, viviam praticamente esquecidos, eles eram praticamente esquecidos mesmo. Então, foi essa intervenção que foi realizada com eles, e hoje eles têm toda a assistência. Eles não tinham assistência alguma, e hoje é totalmente diferente. Eles têm os atendimentos como o pré-natal da família, o acompanhamento familiar, as vacinas que eles não tinham antes, a dentista que disse que não poderia atender eles porque tinha medo, hoje a dentista atende. E temos essa parceria com o UBS depois dessa intervenção que foi realizada.
Maravilha, palmas, gente. Isso. Então, por isso, é importante o quê? Importante ter a compreensão da assistência social como direito. Um assistente social como ela é, que tem a compreensão das políticas públicas, que compreende o ser em sua totalidade, ela conseguiu fazer o quê? Essa rede, essa articulação, para que a UBS pudesse entrar lá, atender toda a comunidade, atender a população. E tem muita história, né, Gil? Aqui é um resumo. Então, assim, a partir da compreensão e da importância de um técnico de referência, ressaltando mais uma vez a minha categoria de assistentes sociais, então a gente pode viabilizar o acesso a esses serviços. Então, assistencialismo se refere à doação e à troca de favores. Então, é algo momentâneo, eu vou dar algo a ele e amanhã ele já vai estar precisando novamente. Mas a partir da assistência social como direito, eu vou poder o quê? Causar uma transformação social na vida dele. Então, a gente vai conhecer agora um pouco da história da assistência social, né? Então, de início, no Brasil, teve sua origem histórica baseada na caridade, filantropia e na solidariedade religiosa. Então, a partir das... Eita, deu um branco agora. Meu Deus, que eu esqueci de pôr aqui. É as casas... Me lembra aí, Gil. Casas... Não, era outro nome. Isso. De início... Obrigada, minha gente. Isso, a partir da Santa Casa de Misericórdia que começou o assistencialismo. Aí, um pouquinho tempo depois, veio o quê? A LBA, Legião Brasileira de Assistência, que foi criada por Darcy Vargas com o objetivo de atender as famílias dos combatentes da Segunda Guerra Mundial. Inicialmente, era apenas atendimentos com foco no materno e infantil, né? Atendimento a famílias, crianças. Isso. E com o tempo, a instituição foi crescendo e sua linha foi acompanhando as demandas do desenvolvimento econômico e social do país, bem como da população em estado de vulnerabilidade social. Então, assim, o assistencialismo, nessa época, a gente não pode desvalorizar ele, porque nessa época foi necessário. E outra, ele culminou, né, para a história da assistência social como direito. Então, a partir daí, eu tenho essa compreensão, mas eu também tenho que compreender que teve um histórico de lutas, teve um histórico de conquista para que a assistência social fosse um direito para nós hoje. E como teve um histórico de pessoas que lutaram para haver essa intervenção, para haver essa transformação social, o que cabe a nós? Reconhecer a assistência social como direito. Se quiser realizar práticas assistencialistas, todo mundo pode fazer o assistencialismo. Mas, mais do que isso, a gente deve querer o quê? A assistência social como direito, para que possa haver, mais uma vez, repetindo, a transformação social. Então, aqui, resumidamente, a gente vai ver o histórico. 1940, baseada na caridade e solidariedade religiosa. A partir de 1980... começa a importância, porque o contexto começa a exigir da assistência social práticas mais inovadoras. A população, os gestores começaram a ver, não, peraí, o assistencialismo não está adiantando. Eu dou hoje, amanhã eles estão precisando novamente. Então, como é que eu posso mudar essa realidade? Então, veio o quê? Uma nova realidade de transição demográfica. O pessoal começou a acordar politicamente, então conseguimos o quê? A Constituição de 1988, o reconhecimento da assistência social como direito. E a partir daí surgiu as políticas públicas, foram criadas com o objetivo de garantir aos cidadãos algumas garantias de direitos. Então, falando um pouco mais, né, da Legião Brasileira de Assistência, só para conhecer um pouquinho mais dela, então essa instituição adequava a sua linha de assistência às populações mais vulneráveis, começou materno-infantil, depois foi ampliando, estabeleceu ampla parceria com organizações não governamentais. Então, a gente vê aqui que teve uma grande abrangência, foram cerca de 6.000 governos estaduais, municipais, SNBB,
e etc., pulando para o próximo ponto, dispunha de um programa nacional de voluntariado com coordenação nos 26 estados e no Distrito Federal, contando com aproximadamente 3.000 voluntários. Então, a gente vê aqui que foi um projeto que realmente abrangeu e que nos ajudou a chegar na assistência social. Mas, ressaltando mais uma vez, é importante reconhecer a assistência social como direito. Isso daí só foi apenas o início da história. Daí veio o primeiro damismo no Brasil. Então, toda primeira dama é o quê? Aquela mulher solidária, que visa ajudar os pobres. Então, a partir da legião, que veio acerca do primeiro damismo, culminando a partir das civadas. Um ponto que eu achei importante ressaltar é o Sistema S. Creio que todo mundo conhece, né? Sim? Não? Isso. Então, são entidades, é serviço social autônomo, entidades do serviço social, são criadas mediante a autorização da lei, mas ainda assim são particulares e atuam no auxílio, no fomento, na capacitação de determinadas categorias profissionais. É chamado Sistema S, SESC, SESI, SENAI, SENAC, SEBRAE. Então, assim, eles têm como base o artigo 149 da Constituição Federal, que provê contribuições sociais, contribuição de intervenção no domínio econômico, contribuição de interesse das categorias profissionais e econômicas. Elas atuam sem finalidade lucrativa, portanto, recebem dinheiro público cobrando tributos. Os serviços sociais autônomos gozam, boa noite, da parafiscalidade, ou seja, atuam no lado fiscal, cobrando tributos, e o Sistema S não cria tributos, pois isso é privativo do Estado, mas cobra contribuições de natureza tributária com caráter coesivo. Então, é um trabalho focado na população, na profissionalização. Eu quero até ressaltar que esse trabalho profissionalizante, como eles também focam na saúde, então é um trabalho abrangente, né? Não daria para explicar tudo aqui para vocês. Mas eu quero ressaltar a importância de um trabalho profissional, de profissionalização com a comunidade, porque assim, na comunidade, né, onde eu moro, no bairro onde eu moro, tem um projeto que trabalhou muito acerca disso. Então, a partir daí, eu vi a mudança do contexto social da população. Era curso para salão de beleza, curso de cabeleireira, manicure, informática, e a partir daí eu vi o que? Salão de beleza sendo construído, pessoas mudando a sua realidade social, jovens fazendo curso de informática, a partir daí estagiando em bancos grandes e depois fazendo faculdade, crescendo. Então, essa parte profissional, de trabalhar o profissional com a população, cursos profissionalizantes, atrai a mudança da transformação social para essa comunidade. Público-alvo. Pode falar, fique à vontade. Isso. De fato, e isso traz o que é a inclusão social, porque a gente sabe, né, que a realidade brasileira, hoje, graças a Deus, a gente tem muitos jovens, muita gente tem acesso à educação, a concluir o ensino médio, mesmo ainda tendo ainda um percentual baixo, né, de pessoas que não são alfabetizadas. Mas, no nosso trabalho conjunto, eu creio que a gente pode mudar essa realidade. Continuando. Então, chegamos aqui no ponto mais importante, política nacional de assistência social. Então, é uma política pública como a saúde, a educação, para suprir os mínimos sociais. Trata-se do dever do Estado e um direito de todo cidadão que dela precisar. Então, diferente do Sistema Único de Saúde, que é abrangente para todos, a assistência social é para quem dela precisar. Isso.
A assistência social está prevista na Constituição Federal de 1988 e é regulamentada pela LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, e como política pública possui natureza preventiva e protetiva. Então, quais são as características mais importantes? Prevenir situação de risco pessoal e social. Então, a partir daqui, a gente vem com a prevenir. Então, diferente do assistencialismo, que a gente dá aquele amparo na hora, a gente já vem o quê? Prevenindo as situações de risco social e pessoal. A gente vem com o intuito de fortalecer os vínculos familiares e comunitários. Então, o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, de suma importância, que a gente vai tratar também na próxima aula, que está na tipificação dos serviços socioassistenciais. Identificar, monitorar situações de vulnerabilidade, risco e exclusão, ou seja, a gente olhar o ser social, o indivíduo como um todo. Então, a gente não vai olhar para a criança, por exemplo, a gente vê uma criança num projeto. Eu falo muito de criança porque eu trabalho com as crianças. Então, minha visão acaba sendo muito ampla para crianças. Então, eu vejo uma criança, vejo que ela está se comportando mal, e eu digo, nossa, que menino mal educado. Deve ser porque ele cresceu numa comunidade que não tem educação. Não, não é bem isso. Mas quando eu olho para essa criança, nossa, o que está causando essa alteração no comportamento dele? Não, eu acho que não é somente porque ele não tem a educação dos pais, e muitas vezes até tem, mas é porque dentro da casa dele ele está passando por alguma situação. E cabe o quê? A nós, principalmente os profissionais específicos, assistente social, psicólogo e pedagogo, conhecer a realidade social dessa criança, fazer visitas, busca ativa, ter uma compreensão para mudar esse contexto. Potencializar possibilidades de inclusão social. A partir do momento que você tem um projeto, que você está ajudando pessoas que não têm condições, eu creio que aqui o público-alvo é diversificado, né? Criança, adolescente, mulher, idoso. Então, por exemplo, falando do projeto que eu já citei, a Gilberlânia, o projeto dela tem o quê que ela trabalha? Tem aulas de balé, aulas de dança, aulas de música, né? Começou essa semana, natação. Então, assim, olhando para a realidade, se fosse pagar essas aulas, seria bem caro, né? Se fosse depender da situação financeira dessas crianças, infelizmente, elas nunca teriam acesso a esses serviços. Mas é através do quê? Dos nossos projetos, através do nosso trabalho para causar essa inclusão social, essa transformação social, a gente pode provocar esses benefícios, esse crescimento social na vida de cada indivíduo. Continuando. Então, o SUAS ressalta aqui a importância de todos conhecer o Sistema Único de Assistência Social e a política de assistência. De forma sucinta, estamos aqui, mas é de suma importância vocês terem essa compreensão, principalmente se vocês querem que o projeto de vocês sejam aprovados no Conselho Municipal, principalmente o Conselho de Assistência Social, né? Então, temos aqui a norma operacional básica, NOB-SUAS, segue as normas operacionais de 1997 e 1998 e organiza um novo instrumento de regulação dos conteúdos e definições da Política Nacional de Assistência Social, a PNAS, e define o funcionamento do SUAS. Então, a gente vê aqui que todas as legislações, elas trabalham em conjunto. Uma articula com a outra. As características são de proteção social, defesa de direitos socioassistenciais, vigilância social, onde são organizadas ações classificadas em níveis de complexidade, avaliando as diferenças dos territórios e regiões. Então, a gente tem 3 níveis de complexidade: básica, média e alta. Daí vamos compreender o LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social. Quem aqui já escutou falar do LOAS? Isso, os assistentes sociais. Poxa vida, né? Muita gente aqui não tem a compreensão sobre a Lei Orgânica de Assistência Social. Então, a assistência social foi regulamentada no Brasil apenas em 1993. A gente vê que é bem recente, né?
Então, por isso que precisa do nosso fortalecimento. A Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, 8.742. Então, segundo esta lei, a assistência social tem por objetivos proteção à família, maternidade, infância, adolescência e a velhice. A gente vê o quê? Que amplia todos os públicos-alvos, principalmente das instituições sociais. O amparo às crianças e aos adolescentes em situação de pobreza, a promoção da integração ao mercado de trabalho, que a gente falou, né? A habilitação e reabilitação das pessoas com deficiência, a garantia de um salário mínimo, benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso, que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, e a vigilância socioassistencial e defesa de direitos humanos. Então, a gente vê o quê? Que a Bíblia da assistência social é a sua legislação. A política, a política da assistência, a LOAS, os serviços também, a tipificação dos serviços socioassistenciais, dá um norte muito grande. Então, aqui, eu vou ler bem rápido, são os princípios democráticos, supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica, universalização dos direitos sociais a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Então, a assistência social, ela não só vai abranger a parte da assistência, ela vai abranger também as demais políticas públicas. Por exemplo, é a atuação da colega na assistência social que ela pode o quê? Intervir e trazer a saúde, o direito à saúde à população. Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito aos benefícios, serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, igualdade de direitos no acesso do atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, garantindo-se a equivalência às populações urbanas e rurais e divulgação ampla de benefícios, serviços, programas, projetos assistenciais. Então, o que a gente pode atribuir ao LOAS a partir do artigo 1? Uma compreensão de modo geral, dever do Estado, a assistência social é dever do Estado. Então, nós como terceiro setor, a gente está suprindo a necessidade do Estado, porque o Estado não consegue abranger. Deveria? Deveria. Mas tem todo aquele contexto histórico-político que ele não consegue atingir toda a população, ele não consegue, através dos seus programas e benefícios, trazer o amparo necessário. Daí vem o quê? O terceiro setor, para ajudar a população dessa forma. Então, a LOAS é um dever do Estado, direito do cidadão, prover os mínimos sociais, atendimento das necessidades básicas e ela não é contributiva. Então, aqui, uma pergunta, né, que eu fiz, até mesmo lá na capacitação do encontro de OSCs, eu acredito que nem todos estavam presentes, mas eu acho interessante todo mundo saber o que é um CRAS e o que é um CREAS. Quem sabe a compreensão? Fora as assistentes sociais. O que é um CRAS? Alguém pode me dizer CRAS ou CREAS? Sem ler aqui? Então, isso. O CRAS é o Centro... Exatamente, exatamente. Então, eu falei 3 níveis de complexidade para vocês. A básica, a média e a alta. A alta a gente não vai estar falando hoje. Mas então, né, o CRAS ele é responsável pela prevenção de situações de vulnerabilidade ou de risco social. O CRAS ele vem para envolver um conjunto de intervenções, concessões de benefícios, benefícios de prestação continuado, BPC, segurança alimentar, além do processo para o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Então, o CRAS ele vem para prevenção de risco, ele vem para dar aquele amparo básico, podemos dizer assim, né? E o CREAS, ele já é mais especializado. Com o quê? Ele acompanha famílias e indivíduos que sofrem violação de direitos ou que estão vivendo em situação de violência.
O CREAS ele funciona em regime de porta aberta, ou seja, recebe demandas espontâneas quando as vítimas procuram diretamente a assistência. Então, por exemplo, a gente está atendendo um público-alvo que a gente percebe que eles estão em extrema situação de pobreza. A partir daí, a gente consegue perceber que eles não têm acesso ao benefício, Bolsa Família, auxílio aluguel, e a gente não tem um assistente social para nos ajudar nessa intervenção. Primeiro, né, vamos lá ampliar para incluir assistente social no nosso trabalho. Mas enquanto a gente não tem, quem a gente pode procurar? Quem a gente pode indicar? Onde é que tem assistente social para dar as orientações? CRAS e CREAS. Então, o CRAS é o básico de início em relação a prevenir o risco social, então a gente caminha para lá. Mas a gente percebe que a gente tem uma criança, tem uma mulher, tem um idoso que está sofrendo por violência, que o seu direito está sendo violado. Aí a gente vai indicar onde? O CREAS, que é o serviço especializado. Pode até ir no CRAS, mas o CRAS vai encaminhar para o CREAS, porque o CREAS é o serviço especializado. Então, assim, eu acho de suma importância, porque muita gente tem um CRAS e um CREAS em seu bairro, mas não tem nem noção do que é. Não sabe nem que é um centro, vê lá o nome CRAS, mas não sabe nem o que significa. As iniciais. Então, diante desse cenário, o que nos resta? Me digam vocês. Eu trouxe aqui, né, um exemplo realmente de uma criança em situação de extrema pobreza, como também as dificuldades da política da saúde, mesmo que a gente não esteja abrangendo ela nesta noite. Mas o que nos resta diante desse cenário? Alguém pode me responder? Isso, buscar mudar o cenário. O que podemos fazer é tentar mudar esse cenário. Mudar esse cenário. Através da, né, diante de cada público que a instituição que está presente, né, está buscando esses dispositivos, né, para estar se articulando. E tu bem traz, às vezes, eu digo até por mim também, às vezes, a gente com assistente social, mas muito a gente tem que olhar para o próprio umbigo, né? Eu moro num bairro que mudou-se muito a estrutura do CRAS, que existe, né, essa mudança de estrutura física, que a comunidade às vezes se perde mesmo, que era uma escola, agora foi para casa. E eu precisei do serviço do CRAS e eu não sabia, e eu fui buscar. E aí a gente tem que estar buscando articular, né, conhecer nossos próprios CRAS também. Isso. E estar fortalecendo diante da necessidade de cada demanda, né, da instituição. E uma coisa muito relevante que tu traz, né, que a assistência, ela sempre, como a Gil trouxe no exemplo do projeto Criança, se articulando de uma forma intersetorial, né, com a saúde, a previdência. Isso. E muitas vezes, como eu venho no prática na área da saúde, eu gostava muito, puxando meu saúde um pouquinho com a gente que está em saúde, né? Que é fazer um excelente trabalho com o CRAS e a atenção básica. Isso. Enquanto instituição social, que para cada um de nós é muito importante a gente ter essa rede montada, entender onde tem os CRAS, os CREAS do nosso bairro, entender como a gente pode ser também uma fonte de auxílio para quem vai buscar. Porque nem sempre é um assistente social que vai vivenciar uma realidade, né, onde um direito está sendo violado, onde a gente presencia alguma transgressão em relação à legislação. E aí o nosso papel, mas a minha assistente social, ela pode resolver tudo porque eu tenho uma assistente social dentro da minha instituição? Não é bem assim, né? Porque a gente gostaria que elas fossem todas mulheres maravilhas, né? Vai lá, aprende tudo, mas não é assim que funciona. Então, a gente entender que nós, enquanto instituição social, nós temos um papel muito importante com esse olhar. Lembra da nossa aula lá com a doutora Patrícia, ela dizendo, olha, somos todos responsáveis pelo processo de fiscalização. E a fiscalização em relação aos direitos é um dever da instituição social. Mas eu trabalho só com criança. Estou vendo que tem um idoso que está passando uma situação
a gente tem que ter a possibilidade de poder direcionar, ter os encaminhamentos, porque o nosso centro, as nossas instituições, elas também devem ser esse centro de acolhimento, independente da ação social que estamos desenvolvendo, mas ela ser esse acolhimento para que a gente possa orientar, direcionar, entender qual é a legislação, as legislações, ter alguém preparado dentro da instituição para fazer isso. Porque por vezes é só a informação que falta para a população e talvez sejamos nós, a instituição mais próxima de uma necessidade, né, dessas. Então vamos ser pontes. Isso, exatamente. E é como a menina disse, a Karina, isso é da obrigação do Estado, a gente sabe que é a obrigação do Estado, e a gente também não pode esquecer e lesar essa situação. Mas é aí onde as instituições, primeiro precisam se incluir, somos nós. Porque às vezes, enquanto instituição, nós já achamos que estamos numa condição superior, e não estamos. Se nós não fizermos o processo de inclusão, se nós não fizermos o processo de aceitação nossa primeira, para poder depois a gente trazer a inclusão dos outros, é muito difícil. E a gente ainda percebe que ainda há essa cultura nas instituições do terceiro setor. Ela ainda está muito distante da comunidade. Ela ainda acha, ela ainda tem a mentalidade, eu queria trazer uma besteira, ela ainda tem a mentalidade que ela está ali para fazer caridade, que ela está fazendo muito, que ele não te odeia aquilo, e já está falando graças a Deus. Não é por aí, gente. É um processo sim de inclusão, é um processo sim de inclusão, e a primeira inclusão é a nossa. E eu não entendo que a gente faça esse processo de inclusão sem fazer isso que a Raíla está dizendo aí. A gente precisa ter conhecimento. Porque sem conhecimento, a gente fala muito da teoria do achismo, e teoria do achismo não funciona. Então, ou então um pobrezinho coitadinho, que é o pior, é o assistencialismo ou o assistencialismo. Hoje eu já levei a cesta básica, ontem eu levei uma sopa, eles não estão querendo isso. Eles estão querendo que se trabalhe a dignidade deles. É isso que eles querem. Só uma dúvida para ela assim, ela falou ali, sempre ela trazia a referência da Constituição. Sim. A Constituição é de 88 e é chamada Constituição Cidadã. Quer dizer, ali foi onde está toda a parte da garantia, né? Os direitos e garantias, e a gente precisa estar bem informado para que a gente possa fazer com que essas garantias e esses direitos que estão ali firmados na nossa Constituição, eles sejam realmente exercidos. Porque, como ela disse, as organizações ela é um terceiro braço das organizações públicas, e por ela estar lá na ponta, ela vai trabalhar. E o que é uma organização pública, um órgão público, sem ele ter um cidadão? O que é uma política pública sem o cidadão? Então, nós, organização social, nós somos esses cidadãos organizados que vai estar nessa política pública. E quem vai fazer a política pública não pode simplesmente fazer a política pública ao bel prazer. Que a gente vê muitos projetos hoje que ele não tem um estudo técnico, ele não tem um diagnóstico situacional, e você tem recursos que se perdem porque você não está na realidade daquela instituição. Porque a gente não... Quem vai trazer? Aí, às vezes, existe trabalho de consultoria que a instituição pública vai lá, faz um projeto, vai fazer o diagnóstico, você contrata uma equipe para fazer o diagnóstico para depois chegar com a política pública. E aí a Queiroz fez isso, né? Fez aqueles encontros que ela, tipo um workshop. A gente teve aqui na Universidade Federal da Alemanha, uma ação maravilhosa. E isso deve acontecer. É isso o orçamento democrático, o orçamento participativo, e tudo isso é porque precisa fazer esse diagnóstico e saber, né? Exatamente. O próprio fomento, quando uma instituição social ela se coloca para ser executora,
e está recebendo recurso público para ser o terceiro braço do governo, porque, como bem disse, né, nos slides de Raema, a responsabilidade do governo. E aí a instituição social que diz assim, governo, eu estou aqui, eu me coloco à sua disposição, estou através de um termo de fomento, colocando o meu corpo técnico para atuar como o seu terceiro braço, né, o terceiro setor, o terceiro braço do governo, e ele se coloca lá e tem uma fiscalização desse recurso público. E a gente fazendo uma análise sobre os últimos recursos, pasmem, menos de 3% dos projetos aprovados com recurso público tem a primeira fase, um diagnóstico situacional. Então, a gente não pode imaginar que nós estamos exatamente a frase que a Elisa comentou. A gente não pode chegar lá com a ideia pré-concebida do que eu quero implantar. Eu fiz o meu projeto de mestrado, era uma metodologia maravilhosa. Quando eu cheguei na realidade da instituição, eu disse, meu Deus, que porcaria que eu fiz, isso aqui não presta para eles. Pode ser o melhor projeto do mundo, é mestrado, foi premiado, e daí? Não serve, por quê? Porque se eu não entender a realidade da ponta, a necessidade de quem está lá, eu queria que eles se capacitassem. Quando eu cheguei lá, era projeto manual e as pessoas não tinham braço. Funcionava o projeto? Não funcionava nada. Tudo rasga. Um projeto de doutorado. Tudo bem, projeto de mestrado. Não interessa se você não aplicar para a realidade que realmente existe ali, você conhecer a necessidade e não achar que ele é um coitadinho, mas sim, como eu faço com que essas pessoas se desenvolvam ao ponto de não ter coitadinho, de ter aqui pessoas transformadas através dos direitos que lhes são devidos, né? Então, esse cuidado de implantar, a implantação da política pública, por mais que você pense o melhor do cenário, o cenário só é realmente válido quando você vai lá e conhece a realidade. A gente tem a possibilidade de ter esse valor destinado para a parte de estudo e menos de 3%. Vocês imaginam quantos projetos dão errado? Sim, você fez o projeto da sua cabeça, não o projeto que eu preciso, então é o cuidado de cada um de vocês enquanto projetista, captadores de recursos, que seremos todos aqui, lembrar, vamos sentir a situação, a gente pode nesse time, nesse tempo, ter recurso para entender a realidade. E às vezes essa realidade pode ser com um consultor, pode ser com um assistente, pode ser com a parte da saúde, enfim, a gente vai entender a necessidade no momento que a gente estudar a fundo aquela realidade. Exatamente. Se a gente não entrar no solo, se a gente não pisar no solo, no chão, que é o que a gente chama, no chão do território, da comunidade, conhecer realmente a realidade. Conhecer de verdade, os projetos nossos são muito mais excludentes do que includentes. Ela está querendo falar e a gente sem deixar. Pode falar, meu bem. Essa questão da responsabilidade mesmo, da questão de você criar uma instituição por criar, né? A questão é responsabilidade, não é responsabilidade só do governo. A partir do momento que você decide criar um CNPJ de uma instituição, você também se tornou responsável. Você se tornou corresponsável juntamente com o governo. Né? Como ela está falando, a questão do CRAS, do CRES. Se você está atendendo uma criança, um adolescente, um idoso, uma mulher, e você está vendo ali que está passando por vítima de violência, e você não faz uma denúncia, você não faz um encaminhamento, você também está cobertando. Então, você também está cometendo também uma violência. Exatamente. É realmente a seriedade de uma instituição. E você sabe que você está fazendo, você não está fazendo um favor. Né? Você não está fazendo um favor. Então, é um trabalho a ser feito. E se for para fazer, então que seja bem feito. Exatamente. Bem feito da forma correta. Porque só para você fazer o faz de conta, nem precisa você ter uma instituição. Você pode fazer de forma livre mesmo. De forma assistencialista. Eu lembro que, quando eu trabalhava na prefeitura, a gente fez um projeto, e esse projeto ia ser incluído no bairro aqui, que é considerado um bairro muito perigoso, com tráfico de droga e tudo mais. E o que foi que a gente pensou? Não, vamos juntar
procurar quem são as lideranças da comunidade. E aí a gente foi na igreja, falar com o padre disse, olha, eu tenho um grupo de jovens, então vamos fazer uma reunião. E aí nós montamos o projeto desse padre. E a primeira vez que o professor foi lá, ele foi assaltado. Estou perto de acabar. Vou passar um vídeo. Aí a gente disse, bom, a gente precisa capacitar uma pessoa da própria comunidade, para a pessoa da própria comunidade fazer a capacitação aqui dentro. Porque aí não vai ter perigo. Porque depois que aconteceu isso com o instrutor, era mais difícil até a gente colocar, porque você também tem responsabilidade com as pessoas que estão envolvidas com o projeto, né? Aí foi quando a gente pegou uma pessoa da comunidade, levamos para ela fazer a capacitação fora da comunidade, montamos todo o projeto e aí prosperou. Foi um projeto que a gente viu do começo ao fim, porque a gente incluiu, inclusive, as pessoas da própria comunidade, porque de outra forma era difícil você entrar. E aí cria segurança, eles se sentem Exatamente. E ele se apropria daqui, né? Ele vê que é da comunidade, que é dele. E foi uma aprendizagem, que infelizmente alguém teve que passar pelo trauma, né, de ter sido abordado, perder o celular, aquela coisa toda e. Mas é interessante. Mas é isso que a Patrícia está dizendo também, é muito importante. E veio como uma fala da Gil, né? Isso, Gil, porque ela disse na fala dela, nós pedimos permissão, nós conversamos, Estou numa articulação. É essa fala que a Patrícia está colocando. Você tem que ter a política da boa vizinhança com a liderança da comunidade. Porque quem conhece a comunidade, a gente é aquela liderança. Não é que ele vai pedir que ele seja bom, não, mas ele conhece a realidade, ele vivencia os casos, ele conhece com quem realmente você pode contar. E essa coisa de você ter um tutor, um facilitador, um ministrador da própria comunidade, isso é essencial, porque as pessoas lá escutam a ele, porque ele está no chão do território, ele conhece a realidade, ele sabe o que está se passando. E nós temos um defeito muito grande, a gente se adentra na comunidade achando que nós somos os senhores e a gente se apropria da comunidade. Mas a comunidade ela tem liderança, a comunidade ela tem experto ou expertise, ela tem. E é isso que eu, você, cada um de nós, enquanto instituição, precisa fazer, porque senão a gente vai afastar cada vez mais a comunidade do projeto e o projeto continua explodindo. Uma outra experiência que eu tenho é o seguinte, porque eu não trabalhava até então, nos últimos anos eu venho trabalhando enquanto organização pública, né? E aí nós temos projetos também para alguns municípios, comunidades, assentamentos. E o que é que acontece? Quando você não consegue executar o seu projeto, também você leva uma descrença. E a gente teve muita dificuldade com alguns projetos nossos, porque eram projetos de 2012, de 2013, que não se concluiu. E aí, quando eu entrei junto com a equipe na secretaria para a gente resgatar tudo isso, para chegar com os equipamentos que tinham sido produzidos, foi uma resistência, porque as pessoas começam a ficar desacreditadas. E aí é outra barreira que você tem que romper. Você disse que ia me dar. Aí você vem 10 anos depois dizer que vai me entregar. A mesma coisa da outra vez. Tá entendendo? Aí a gente também tem que ter cuidado com isso. Porque também às vezes a gente está no meio de um projeto, faltou recurso, então tudo tem, porque fazer um projeto no papel não é tão fácil, mas executar um projeto mal feito não é. Prestar conta de um projeto mal executado. Você se queima filme geral, entendeu? E às vezes o projeto é para aquisição de equipamentos que você acredita que é um projeto simples, e porque você, na teoria, porém se você está adquirindo equipamentos que não é a necessidade daquela pessoa, ou então é um equipamento que é uma necessidade hoje, mas que daqui a 3 anos ele inclusive já é obsoleto. Então tudo isso, a temporalidade, a forma de escrever o projeto, a realidade. É uma junção. Um elefante branco numa
instituição que não tem condição de manter. A gente fez um projeto de uma unidade de transporte e a instituição não tinha como manter, porque esqueceram do valor do motorista, do combustível, da manutenção do veículo. A gente tem 2 veículos hoje enormes. Ah, mas era inclusivo o veículo, tudo certo. A manutenção dele é mais cara. As instituições não puderam manter, sei lá, 2 ônibus enormes parados, porque não tem o motorista, não tem o combustível. A locação, eles não previam no CNPJ deles locação de veículo, então não podiam locar. Enfim, então tem que ter. Talvez a necessidade da comunidade não era o ônibus, era uma canoa, era o jumento, era a necessidade da comunidade. Mas aí eu entendi que era um ônibus e um ônibus, e era uma canoa, era um jumento, era um cavalo. Por quê? Porque era a realidade dele. Isso. Mas a gente se acha esperto, aí acha que não, já vai Isso. um pacote feio. Esse é de suma importante. Pode falar. Tem partido também como a Raíssa colocou em relação à política de assistência, né, que ela divulga com todas as legislações. Como todas as políticas. Muitas buscas, às vezes eu nem trouxe, né, e aí a sociedade, o Estado tem uma dívida social muito grande, né? A gente viu lá atrás a forma de ser construído, né? Bem no descobrimento do Brasil. Exatamente. E aí a gente se baseando, né? E aí a gente sai dessa questão do coitado e a gente está ajudando. Não, a gente não está ajudando. Existe uma dívida, né? E isso é resgate histórico, isso é muito real. Esse capítulo é história. E outra questão que eu ia trazer, depois eu falo mais disso. Ela falando sobre a realidade de cada um, lá na nossa associação, nos projetos que foi implantado, então pensamos o quê? Não adianta a gente só trabalhar a criança em si e o seio familiar. Como é que eu vou fazer um trabalho ali construído, mas e o seio familiar? Então foi o que implantamos lá. Após essa conquista do espaço territorial, a gente começou a realizar as visitas domiciliares. Então, toda sexta-feira, entramos dentro da comunidade, visitamos 5 famílias por dia, eu juntamente com a psicóloga, para entender como é que eu vou trabalhar com aquela criança se eu não estou entendendo o lado familiar dela. Exatamente. Quando a gente entra, é gritante ao lado familiar, os pais não têm perspectiva de vida alguma, de evolução. Eu perguntei qual é a perspectiva de vida deles, eles têm nenhuma, só para meu filho. Então a gente começou a mudar esse cenário. Não é fácil, mas também não é impossível se a gente for em busca. Então a gente está realizando esse trabalho com eles, quando a gente começou a buscar qual a necessidade de vocês nesse momento. E eles falaram a necessidade de se a gente pudesse ter cursos, para ser feito cursos. Qual é o curso? O curso que é você oferecer manicure, oferecer para o Chame nós trabalhamos com qualificação. Que maravilha. Então a gente começou a buscar, porque vê que as maiorias são mães solteiras, né, que criam seus filhos sozinhas. Então, assim, a gente começou a entrar para conseguir também ajudar, não dar essa assistência, não só a criança, mas também a família da criança, para que realmente dê a evolução, porque só a evolução, só o trabalho ali com a criança não vai funcionar. Tem que ser um trabalho em conjunto, família e criança, para que realmente venha a ser eficaz essa evolução. E é esse trabalho que a gente está fazendo lá. E é só para como eu lembrei, essa questão também que soma muito de trás, a gente está conhecido também que vai para a vida rica, é a vida desigual, e a gente vai buscando e articulando. Isso. Ela estava querendo falar, as poderosas. Vocês estavam falando da questão de coitadinha e tudo, né? E veio à minha mente essa questão de quando nós conversamos, nosso principal objetivo é exatamente esse. Pegar essas pacientes oncológicas, né? Todas as mulheres que elas chegam com aquele olhar mesmo, de coitadinha, de que tudo tá bom, sabe? Isso não tem a
e as coisas mudam. Eu tenho um caso. Aí eu sempre digo, se você não tem perseverança, você tem que ter conhecimento e perseverança. Porque tem muita gente só quando está na dificuldade. Aí você quer Pois é. difícil, quer isso, não, mas eu não tenho pressa, eu gosto de coisa difícil mesmo. Eu tenho um caso que aconteceu comigo que durante o meu tratamento existia uma medicação chamada Bevacizumab e que não existia pelo SUS. E aí eu consegui, através de judicialmente, porém pelo plano de saúde. Aí eu comecei a pesquisar e uma médica do Rio Grande do Sul falou comigo, não existe sim pelo SUS, o hospital daqui dá essa medicação, é de direito. E aí eu passei um tempo pesquisando, vendo, achei que existia realmente essa medicação pelo SUS. Fui para o Ministério Público, mandei o ofício, foi a pedido, né, foi atendido uma reunião com os diretores dos hospitais e aí mostrei por A mais B que existia essa medicação. Resultado, hoje a medicação existe, tanto no Laureano quanto no São Vicente, porque é de direito de todas as pacientes. A gente tem que viver, mas aí como você fala, né? Se você não vai atrás, se você não grita, porque realmente é um grito por essas mulheres. Nós estamos fazendo é gritando por elas, porque elas não têm força. Muitas desistem. E é como a Marisa diz, parece que essas pessoas que fazem o poder público, eu nem pesquiso o que eu estou fazendo. Parece que elas existem para trabalhar dentro da gente. Eles não se colocam no lugar da gente, elas não se colocam no lugar do outro. É difícil. Empatia, Por né? isso que quando eu vou para esses órgãos públicos, eu já levo até o meu puxar de óleo. Mesmo Mas sabe assim, o que é que acontece? É como a seleção natural, que existe na própria natureza, né? Sempre os mais fortes, né? Sim, o menos forte. Então, o que é que acontece? Existe realmente toda uma burocracia no serviço público. E muitas vezes o serviço público, na maioria das vezes, ele não tem condição de arcar com tudo. Infelizmente, é a realidade. Eu não estou dizendo aquilo que é certo e o que é errado. Estou dizendo a realidade cruel que existe hoje. Então, qual a seleção que ele vai fazer? Porque o seu direito é igual ao meu direito. Eu nem sabia. Tu vai entender. Aí ele faz o seguinte, para você que é desconhecido, que não é conhecedor, nem é persistente, eu digo não. E para essas duas aqui que ficam insistindo, eu resolvo, e aí eu vou estar dentro da minha cota, que também é pequena. Infelizmente, essa Eu resolvo assim mais favorável. o mais vulnerável termina fragilizado. E isso na natureza também é assim, né? Infelizmente. Isso. Mas ela Exatamente. as lutas, né, das assistentes sociais para Exatamente. Exatamente. Eu, quando estava na faculdade, eu dizia, meu Deus, eu estou me formando só para resolver problemas. Eu digo, pode mandar desafio aí. Então, resumindo, né, eu voltei aqui no segundo slide. Transformação social é um caminho que construiremos juntos. Não pode ser só eu, não pode ser só você. Pronto, ela falou ali, cursos profissionalizantes. O Metoche se pronunciou. Então, é um caminho que a gente vai construir junto. E nada a gente consegue sem lutar, sem esforço. A única coisa que caiu do céu foi um demônio. Foi a única coisa que caiu do céu. Chuva cai das nuvens. Mas que caiu do céu realmente foi o Lúcifer. Então, de resto, a gente tem que lutar. Aí, para finalizar, porque a gente ainda tem um vídeo só para reforçar o nosso conhecimento de hoje. E vamos ter uma atividade em sala também, viu, gente? Então, o que a gente deve fazer diante desse cenário? A luta pela busca da materialização da Política Nacional de Assistência Social na perspectiva como direito. Eu creio que isso está bem implementado na cabeça de vocês. É necessário a existência de mecanismo que assegure os direitos sociais. O conhecimento é o primeiro ponto, né? Como já foi ressaltado. Tá certo. Então, a participação da população de forma efetiva na implantação das políticas públicas. Nós estamos aqui o quê? Para implantação das políticas sociais, das políticas públicas. E o que a gente deve fazer? A gente deve juntar mais pessoas, fazer discípulos para entrar com a gente nessa guerra.
reconhecer a política social como conquista, valorizando o que? O seu histórico de lutas, não apenas como uma concessão. Estímulo à mobilização e politização por parte dos profissionais do terceiro setor, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Então, tem mais coisas ainda, mas as considerações finais. O propósito deste conteúdo foi retratar de forma resumida e objetiva a questão da política da assistência social no campo do terceiro setor e como se dá o olhar social, a gente entendeu em sua totalidade a realidade social da instituição, abrangendo desta forma o trabalho no setor e nas suas gerências, ou seja, gestão social. Então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Depois desse vídeo, a gente vai fazer uma pausa bem rápida e depois a gente já vai vir para um estudo de caso, tá bom? Para que a gente possa encerrar a aula de hoje. Deixa eu ver. Posso colocar o vídeo aqui? Coloquei ali. Pronto. E o vídeo é um pouco longo.